bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós nos encontramos no capítulo 19 do segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 19. Gente, olha, lembra? A gente está vivendo essa história de Deus com o seu povo, né? Uma história em andamento que está até hoje, onde Deus se manifesta. E agora, no capítulo 19, Deus leva Moisés ao Monte Sinai, né? Para falar com ele e para falar com o povo, né? Para que o povo pudesse ver a sua manifestação, né? Deus começa, né, inicia o seu ensino, começa a ensinar o povo suas leis, né? Muita coisa Deus já estava fazendo, ensinando para Moisés na intimidade, mas agora Deus faz algo grande para que o povo pudesse vir, né? E aí vem a pergunta, por quê? Por quê? Olha bem, preste atenção. O povo no Egito ficou 400 anos sendo influenciado a adorar, a servir deuses, imagens de escultura. Todo tipo de idolatria havia no Egito, né? Touros e outros deuses, né, que eles serviam lá. Então o povo foi ensinado de geração em geração. 400 anos são 4 gerações. 4 gerações ficaram presas no Egito. E você sabe, já falei isso, né? A gente tem aprendido de Deus e temos aprendido que foi resultado do pecado de Abraão, porque Abraão mentiu e Abraão enriqueceu ilicitamente. Então as 4 gerações de Abraão ficaram presas, ficaram escravas no Egito. 4 gerações, né? Essas 4 gerações aprenderam o que de Deus? Nada. Aprenderam apenas a idolatrar, tá? O povo tinha um coração idólatra. Tanto é que já vivemos agora na história do povo, depois da libertação, 4 murmurações, né? Em toda oportunidade o povo murmura. Por quê? Porque não conhece o Deus vivo verdadeiro. Mas agora no capítulo 19, Deus se manifesta para eles, né? O povo tinha aprendido a idolatrar as imagens, né? Imagens, idolatria, que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Mas agora eles estavam aprendendo algo novo. Algo novo. Deus estava se manifestando, né? Porque eles estavam, então, adorando. Quem estava libertando eles da escravidão, do sofrimento, da angústia, da tribulação, era um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Eles viram, tá, tudo o que aconteceu no Egito. Eles viram, tá, a manifestação, os milagres, mas agora eles estavam vendo, eles estavam sentindo, né, o Deus vivo e verdadeiro. Não um Deus da idólatra, não um Deus da imagem, né, mas um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que anda, um Deus que acompanhava eles, estava acompanhando eles, né. À noite, a manifestação de Deus era uma nuvem de fogo que aquecia eles no deserto. Gente, no deserto é 50 graus negativo. Tem lugares no deserto que é 50 graus negativo. Então Deus se fazia presente, o sobrenatural de Deus, numa nuvem de fogo que aquecia eles no deserto. E durante o dia, no sol escaldante do deserto, era uma nuvem, uma sombra, uma nuvem maravilhosa, né? Que impedia eles de arderem no deserto, né? Então agora livrava eles do calor durante o dia e livrava do frio durante a noite.
Então Deus está ensinando para o povo. E tem uma coisa interessante do capítulo. Deus ensina limites, tem limites, né? Tudo na vida tem limites. E Deus está ensinando que tinha limites, limites importantes. Para se ter uma vida abundante com Deus, precisa ter limites. Vamos à leitura, né? Vamos à leitura, né? Diz o texto sagrado: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Todo aquele povo estava em frente do monte. Subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então era para o povo, tem uma ordenança de Deus aqui, era para o povo diligentemente ouvir a minha voz, guardar, né? Ouvir a voz de Deus, guardar a sua palavra, guardar a sua aliança, que eles então seriam propriedade peculiar, propriedade particular de Deus entre todos os povos da terra, né? Verso 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Entenderam? Eles estavam acostumados a idolatrar as imagens que eles idolatravam. Elas tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas não ouviam. E agora então Deus fala: olha, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Limites. Limites nos ensina a obedecer, né? Então Deus está ensinando o povo com os limites, dando limites para que o povo obedecesse. Deus está ensinando os limites, está dizendo a punição que haveria se eles ultrapassassem o limite. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Consagrou o povo, lavaram as suas vestes, estavam limpos diante de Deus. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher
Não vos cheguei a mulher, porque o povo estava sendo consagrado, não era para ter prazer, né? Era para estar fixado em Deus, né? E não ter prazer. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, né? Então, o que o povo ouviu os anjos do céu tocando as trombetas em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir que Deus vivo e verdadeiro estava naquele lugar. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo. Ele disse tudo isso. Então Deus está ensinando o povo, Deus tem paciência para ensinar o povo, Deus repete, né? Deus tem paciência para ensinar o povo. E os limites são para que o povo aprendesse a obedecer, né? Aquilo que Deus estava falando. Porque lá no Éden, Adão e Eva não obedeceram os limites. Deus impôs um limite: nessa árvore vocês não podem tocar. E eles não obedeceram. E agora Deus está iniciando todo um processo de instrução para com o povo, colocando limites. E aí a gente vai ver para frente, né? Como o ser humano tem dificuldade, né, para aprender limites, né? Você já viu uma criança sem limites, né? Os pais sofrem porque os pais não deram limites. Então aquela criança vai incomodar bastante, vai ultrapassar todos os limites se não for ensinado. Então o povo aqui está aprendendo de Deus, aprendendo que o Deus vivo que eles estão acompanhando, que está com eles, que tirou eles do Egito, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tá? E desse Deus vivo e verdadeiro está ensinando para eles a obedecer, né? Porque na obediência, queridos, está a recompensa. Que Deus nos abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de cultuar ao Senhor na comunidade de fé. Hoje é dia de estar na comunidade de fé. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, te agradecer. Obrigada, Pai, por esta palavra tão preciosa, Pai. Obrigada, Deus, pela palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela corta como espada de dois gumes e ela atravessa até o profundo da nossa alma. A Tua palavra diz, Pai, que ela não volta vazia jamais, ela sempre encontra a guarida no coração do ser humano, Pai, naquele que a ouve com um coração grato, ela sempre encontra guarida, Pai. Obrigada pela instrução, obrigada, Pai, porque a palavra de hoje diz que nós precisamos aprender a obedecer, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigada, Pai. Quero orar a Ti, ó Deus, agradecendo pela vida do meu pai. Obrigada pela vida do meu pai,
Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor continue dando a ele lucidez, que ele tenha lucidez, que ele tenha saúde plena, Pai, que ele seja levado, ó Pai querido, à tua presença, Pai, que ali naquele lugar onde ele gosta de ficar, Pai, na frente da sua televisão, Pai querido, que o teu Santo Espírito o leve a também ouvir, ó Deus, as coisas do Senhor, a ouvir a tua palavra, que ele tenha alegria, Pai, que ele seja motivado pelo teu Espírito Santo, Pai, a num momento do seu dia poder também ouvir a tua palavra e permitir que o Senhor fale com ele naquele leito, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu continuo a te pedir, Pai, que meu pai não seja preciso ele ir a um leito de hospital. Deus querido, livra meu pai de uma enfermidade, Pai, livra meu pai nos últimos anos de vida dele, Pai, que ele tenha saúde, Senhor. Paizinho querido, eu quero orar pelos enfermos, eu oro a Ti, ó Deus, que pela vida do Ingo, que todo o cansaço do corpo dele, o corpo físico cansado, seja renovado. Pai, nós estamos caminhando para férias, Pai querido, então renova toda a força do Ingo, Pai, renova suas forças, Pai, suas dores, Pai, as dores, Pai querido, da perna, as dores do ombro, do braço, as dores da coluna, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja curando toda a enfermidade do câncer, Pai, que o seu câncer, Pai, continue em remissão, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por ele, Pai, ele, continua fazendo dele um homem sábio, Pai, Deus de poder, guarda teu filho, Pai, na instrução com seus filhos, com seus netos, Pai querido, abençoa a vida do Ingo com a tua presença, Pai, que ele tenha alegria de aprender do Senhor, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela minha sobrinha, na luta dela contra o câncer, Pai, que haja cura para ela, que haja libertação, que ela conheça o Deus vivo e o Deus verdadeiro, Pai. Deus, eu oro pelo irmão Roberto, Pai, que o seu câncer entrou em remissão, Pai. Abençoa a vida do irmão Roberto, Deus de graça, de amor e de misericórdia. Pai, que haja cura completa para ele. Eu oro a Ti pela vida do Murilo, Pai. Obrigada pela recuperação do Murilo, Deus. Muito obrigada. Que o Senhor continue a curar completamente o Murilo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Gildete, a vida do Messias. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a Gil, sobre o Messias, Pai. Renova as forças da Gil, cuidando da sua mãe Madalena, Pai. Dá descanso, Pai. Traz refrigério para Madalena, Pai. Deus de graça, de amor e de misericórdia, ajuda aquela família. Eu oro a Ti pela Cláudia, Pai. Renova de igual modo as forças da Cláudia, cuidando da sua mãe, irmã Isabel. Pai querido, traz renovo do alto céu sobre aquela casa. O parente da Cláudia, o seu primo, Pai, que está com aquela hérnia, Pai. Ah, Deus de poder, só o Senhor pode entrar ali com providência, com recurso, Pai. A cirurgia custa 50 mil reais. Teu filho não tem, mas ele precisa, Pai, de uma intervenção divina. Então intervém ali, Pai, com cura completa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por ele, oramos pela Nara. Pai, estabiliza a sua pressão. Pai querido, traz cura completa para a Nara nessa recuperação da cirurgia. Traz cura completa para ela, Pai. Deus de poder, cuida do seu emocional, abençoa a vida da Nara, Pai. Cura por completo, Deus, a vida dela, Deus, abençoa ela, Pai. Pai, atende o desejo do coração dela, que no momento, Pai, é ficar boa logo, ficar sarada, curada. Então, Paizinho querido, faz isso pela tua filha. Deus, eu oro a Ti, Pai, pela Sandra, peço cura completa para toda a depressão da Sandra. Pai, a tua filha, Pai, não quer ficar sozinha, ela não quer ficar solitária, ela sofre na solidão. Pai, a tua filha quer ser encontrada, Pai, por um homem justo, um homem reto, um homem bom, Pai, um homem abençoador. Pai, ela quer ter uma família bendita, Pai, assim como a minha família é bendita, o meu esposo é um homem bom, Pai, um homem que serve, um homem que me ama. Assim também, Pai, a tua filha quer, Pai,
Então concede o desejo do coração dela, Pai. Ajuda a Margar na aposentadoria, Deus. Ajuda a Janaína, eu oro pela Janaína, que ela tenha clareza na mente, que a mente dela seja clara para as coisas espirituais, que ela possa, Pai querido, discernir luz e trevas na vida dela, Pai. Cuida das suas filhas, a Vitória, Pai, cuida das suas filhas, Pai. Deus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, ela que sempre pede pelos seus pais, Dona Dolores e seu Juscelio, que eles tenham os olhos abertos para o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Eu oro pelos meus filhos no dia de hoje, Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus filhos, a vida da Alessandra, Pai, a vida da Liliane e do Daniel. Pai, os meus filhos são uma bênção, Pai. Eles nasceram para vencer. Tudo que eles colocarem as mãos, eu peço ao Senhor que eles prosperem, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Pai. Abençoa os meus filhos, traz unidade para a nossa família. Traz unidade, Pai. Abençoa as nossas reuniões de família, que sejam momentos de alegria, momentos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos meus netos, a vida do Pedro, do Vitor, do Arthur. Pai querido, ajuda teus filhos a sonharem com uma profissão, Pai. Abençoa a vida do Tiago, Pai. Guarda a Alice de todo mal, guarda a Isadora de todo mal. Cuida do Davi, cuida do Isaac, Pai. Cura por completo o Isaac, Pai. Dá alegria do Senhor no coração dos meus filhos, Pai, e dos meus netos, Pai. Abençoa os meus netos, porque eles são uma bênção, Pai. Eles nasceram para serem vencedores, Pai. Porque tudo que eles colocarem à mão vai prosperar, em nome de Jesus, eu declaro no mundo espiritual, porque eles são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. De igual modo, Deus, eu oro pelo Enéas, pelo Daniel, eu oro pela Janine, Pai, na viagem dela hoje, Pai. Leva a tua filha em segurança, Pai, até BH. Pai, que ela tenha sucesso ali na apresentação. Esteja com ela, guarda ela, esconde ela atrás da tua cruz, Pai. Nesse novo local do seu trabalho, dá a ela inteligência emocional, dá a ela inteligência, dá um QI para ela alto, para que ela possa, Pai, agir, Pai, que ela possa agir com inteligência, Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que vir na mão para ela fazer, Pai, que ela seja próspera. De igual modo, Deus, o Daniel, no emprego novo dele, que ele seja próspero, Pai. Dá a ele inteligência emocional, Pai, para liderar, para estar à frente, Pai, nesse novo trabalho dele, Pai. Abençoa ele, Pai. Deus, ajuda o Enéas, no sonho do Enéas, Pai, do término daquela construção, daquela oficina. Pai, dá a ele recursos que o teu filho precisa. Pai, em nome de Jesus, todos os recursos que o teu filho precisa, Pai. Abençoa ele, Deus, abençoa os preparativos, os planos da viagem até São Paulo. Deus, eu coloco a vida dos meus filhos nas tuas mãos. Entra com providência, Pai. Eu coloco, Pai, diante de Ti a minha vida. Eu coloco diante de Ti, Deus, a vida da Tua igreja, Pai. A igreja do Senhor neste lugar. A família da Geisa, Pai. Abençoa a família da Geisa com Tua boa mão. Guarda, protege, livra. Pai, a família da Aldre, Pai. Guarda, protege, livra. Abençoa a Aldre e sua casa. Abençoa, Deus, o Assis e sua casa. A gravidez da Janaína. Abençoa a Kétri e o Fabrício com seus filhos, Pai. Que haja salvação para Dona Marlene, que haja salvação para Dona Marlene, Pai. Que Dona Marlene encontre o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Abençoa, Deus, nós te pedimos, a Elaine e o Adriano, Pai. Deus de poder, que haja a presença do Senhor, ó Pai, naquele lugar. Abençoa Elias e a Taline, Pai. Abençoa Elias e a Taline com a presença do Senhor. Abençoa, Deus de poder, Elizabeth, Pai, com Alex. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa a Cris e sua casa. Abençoa, Jesus, a Aline, Pai, e sua casa, Pai. Abençoa José Vitor e sua casa, Flávio e sua casa.
Abençoa, Deus, Deus de poder, o Rui e sua casa, Pai, a Tatiana. Abençoa no dia de hoje, Pai, os teus filhos que irão se reunir, ó Pai, na comunidade de fé para adorar o Senhor. Que a tua presença possa, Pai querido, incomodar ó Deus, influenciar e inspirar os teus filhos, Pai. Inspirar os teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, a Rô com a sua casa. Abençoa, Deus, abençoa os novos, Pai, as famílias novas, Pai, da tua igreja, Pai. Abençoa todos eles, Pai. Nós pedimos uma bênção do alto céu sobre a vida do Joel e o negócio do Joel. Nós pedimos uma bênção do alto céus, Pai. Pedimos que o Senhor derrame teu amor, tua graça. Deus, derrama teu amor e tua graça sobre a igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda nas nossas dificuldades. Nos abençoa nas nossas dificuldades, Pai. Eu oro pelo Leonardo, Pai, para que o Leonardo ele encontre uma esposa. A Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. Pai querido, que a tua igreja, os adolescentes da tua igreja, Pai, sejam guardados, Pai, ministrados ao coração deles, Pai. Deus de poder, que eles sejam limpos de todo pecado, Pai. Esconde eles atrás da tua cruz, esconde eles atrás da tua cruz. Enche o coração deles, Pai, com a tua alegria, com o teu amor, com a tua graça, Pai. Deus de poder, nos dê, Pai, uma liderança, Pai. Nos dê liderança, Pai, que discerne entre luz e trevas. Nos dê, Pai, líderes, Pai querido, que sejam limpos de todo pecado, consagrados, como nós lemos a tua palavra. Líderes que se consagram, líderes, Pai querido, que são abençoados por causa da sua consagração. Pai, nos dê líderes consagrados, Pai. Abençoa, Deus, a Fabiana, o Nenê, Pai. Guarda a Fabiana e o Nenê, guarda o Marco, guarda o Levi. Pai querido, abençoa a casa da Fabiana, Deus. Abençoa teus filhos, Pai. Enche, Pai, enche os teus filhos, a Josiane, Pai. Deus, a Josiane, na decisão dela, Pai, do que ela tem para fazer, Pai. Abençoa a Josiane, Deus. Eu oro pela Josiane, pela Alice, Pai. É tempo de Natal, a tua filha está sozinha aqui, Pai. Toda a família dela está em São Paulo, toda a parentela está em São Paulo, e tua filha está aqui sozinha. Precisa de ti, Pai, precisa do teu cuidado, precisa, Pai querido, da tua boa mão sobre a vida dela, Pai. Abençoa a vida da tua filha, Pai. Nós te pedimos, Pai. Pedimos uma bênção toda especial sobre a vida da tua igreja, Pai. Deus de poder, acrescenta a tua igreja aqueles que hão te salvar. Acrescenta a tua igreja aqueles que hão te salvar. Enche, Pai, a tua igreja com a tua presença, Pai. Nos dê, Deus, palavra de poder, palavra que nos instrui, palavra que nos ajuda, que nos ensina, Pai, a andar, nos ensina, Pai, a obedecer, Pai, a tua palavra. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus nos permitir.